Caminhões que faziam a distribuição de ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza foram saqueados pela população faminta depois de cruzar a fronteira do enclave hoje. Cerca de 10 veículos cruzaram a fronteira com insumos para a cidade de Gaza, mas nem todos chegaram ao destino. Muitos cercaram os caminhões. A população, que estava desesperada por um saco de farinha, saqueou os veículos, segundo o jornalista Hani Mahmoud, da Al Jazeera, que está no local. A população foi vista em cima dos caminhões, retirando os sacos e carregando os insumos nas costas. Imagens divulgadas por agências de notícias mostram que algumas pessoas ficaram feridas na confusão para tentar pegar esses alimentos. Sobre esse assunto, eu falo agora com Augusto Teixeira, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional da Universidade Federal da Paraíba. Augusto, bem-vindo, boa tarde. Dramática a situação em Gaza e Israel parou para a passagem desse corredor humanitário, dessa ajuda humanitária, mas deve voltar com os ataques muito em breve. Boa tarde, Diego, a toda a audiência do All News. Ao menos essas 10 horas prometidas poderão ser úteis para a tentativa de aproveitamento dos airdrops, do envio de ajuda humanitária para Israel e para os estados do Golfo, na faixa de Gaza, mas a estrutura de distribuição é extremamente precária, ou seja, o trabalho da ONU no local é fortemente inviabilizado. É importante que entendamos que, apesar desses 10 horas de paralisação dos combates por questão humanitária, a guerra continua efetivamente, e isso, em grande medida, torna muito complicado, Diego, qualquer ajuda sistêmica dentro de um contexto em que a guerra já perdeu completamente o sentido. De um lado, a própria estrutura de fome generalizada em Gaza demonstra o colapso não apenas de qualquer capacidade humanitária que o enclave poderia ter, mas também os próprios reféns israelenses que ainda se encontram cativos, caso vivos, também estão sofrendo com essa escassez de alimentos dentro desse contexto de degradação. Ou seja, sob uma perspectiva estratégica, a atual crise ela não tem sentido de ser a não ser uma tragédia humanitária e potencialmente algo que vai ser analisado posteriormente como crimes de guerra. Só para registrar aqui, a Organização Mundial da Saúde, ela afirmou que a desnutrição está chegando a níveis alarmantes em Gaza, né? Como eu disse há pouco, foram 130 mortes de fome, né? 74 óbitos relacionados à desnutrição registrados só esse ano, em 2025. 63 ocorreram nesse mês de julho, incluindo 24 menores de 5 anos, uma criança com mais de 5 anos e 38 adultos. Números tristes demais. Bom, vou falar de outra guerra que também traz números tristes. Nesta semana, a família de um mineiro informou que o filho, Gabriel Pereira, de 21 anos, foi recrutado por ucranianos no início do ano por meio de redes sociais e morreu no combate perto da fronteira com a Rússia. Tem um outro caso também que chama a atenção e a gente está acompanhando, de Santa Catarina. Uma família busca respostas sobre o desaparecimento de um ex-militar da Marinha que também foi recrutado. Ô Augusto, como é que funciona esse recrutamento? É importante também as famílias prestarem atenção, né? Porque eles pedem silêncio desses jovens que são recrutados para lutar uma guerra, né, lá na Ucrânia. Sem dúvida, Diego, é algo muito problemático. Primeiro, pelo fato de que o Brasil é um país que não se encontra ligado ao conflito e não é legal um cidadão brasileiro engajar-se em conflito ativo, um conflito armado ativo de outro país. Isso, tecnicamente, não pode ocorrer. E, por sua vez, as pessoas que, em geral, engajam dentro do combate na Ucrânia pelo lado ucraniano tendem a ser internalizadas dentro do sistema militar ucraniano, recebendo documentação ucraniana. Então, nesse sentido, essas pessoas estão sob a jurisdição ucraniana, dentro de documentação e processos de avaliação e accountability ucranianos, que dificilmente terão uma relação muito sólida de informação junto ao governo brasileiro, que poderá, dadas as comunicações diplomáticas abertas, buscar compreender o estado dessa pessoa que lá se encontra, potencialmente desaparecida ou desaparecida em combate, ou potencialmente morta em combate. Agora, é uma situação irregular, essencialmente de caráter quase que legal, em virtude de que o mercenarismo, sob a perspectiva do governo brasileiro e da legislação internacional, não é pautável como algo legal. É por isso que essas pessoas, em geral, são internalizadas como soldados ucranianos, por exemplo. Mas é algo que tende a crescer cada vez mais, porque os pagamentos são muito bons, Diego. Augusto Teixeira, obrigado pela participação conosco, viu? Um abraço para você, bom domingo.